Fala, futuro calouro, tudo bem com você? Hoje o nosso tema é sobre Guerra Fria, um tema que muitos de vocês possivelmente gostem bastante, né? E o que é a Guerra Fria na sua essência? É um período histórico pós-Segunda Guerra Mundial, marcado pela disputa de influências do capitalismo e do socialismo. Entretanto, é importante que nós entendamos por que pós-Segunda Guerra Mundial se cria essa disputa de influências ideológicas. E para isso, precisamos voltar um pouquinho na história. A União Soviética, ela surgiu pós-Revolução Russa, e os russos fizeram a revolução em meio ao contexto de Primeira Guerra Mundial, lá em 1917. A Revolução Socialista, ela se dá até mesmo como uma resposta do atraso econômico militar que os russos tinham e levavam que eles tivessem prejuízos materiais, prejuízos militares consideráveis durante a Primeira Guerra Mundial. Quero dizer, então, que durante a Primeira Guerra Mundial, a Rússia, mesmo tendo uma extensão gigantesca, ela não conseguia se apresentar como uma potência dentro da guerra. E aí, a Revolução acontece. Passa-se então 20 e poucos anos e nós temos a Segunda Guerra estourando dentro da Europa. E dentro dessa Segunda Guerra, os aliados vencem o inimigo maior, que era a Alemanha nazista. E do lado dos aliados nós temos a União Soviética, o antigo território russo, então o patinho feio da Primeira Guerra Mundial. E aí, quando nós olharmos para essa imagem, ela é extremamente simbólica sobre essa participação da União Soviética ao lado dos aliados. Percebam, a primeira bandeira a ocupar os lugares de símbolo do nazismo dentro de Berlim foi a bandeira soviética. Eles são os primeiros, então, a ocuparem essa capital alemã, mostrando, então, que aqueles que não eram uma potência militar considerável na Primeira Guerra, agora era uma potência considerável, bem importante. Isso gerou uma visão, uma linguagem simbólica muito forte. A ideia de que talvez a Revolução Socialista, ela projetou a União Soviética a um desenvolvimento econômico considerável. E isso faz com que alguns países comecem a projetar uma revolução, num socialismo, claro, alguns grupos dentro desses países, como uma forma de desenvolvimentismo. E é aí que nasce a Guerra Fria. De um lado nós temos então os Estados Unidos, visando então proteger a manutenção do capitalismo como ordem econômica vigente. Do outro lado, a União Soviética defendendo esse projeto de que talvez o socialismo seja sim um modelo também de desenvolvimento, e não só um modelo de igualdade e justiça social. Então essa Guerra Fria, ela é uma guerra, então, de áreas de influência. Não há, então, disputas propriamente físicas entre Estados Unidos e União Soviética, mas áreas de influência. Ou seja, é uma disputa de quem consegue ter mais amigos. Como que esses países eles vão convencer os outros de terem novos amigos, de terem aliados? E é sobre isso que nós falaremos hoje. A primeira estratégia é uma estratégia prática, a econômica. Eles então fornecerão empréstimos em que garantam aos países europeus, no primeiro momento, eles se reconstruírem pós-guerra. De um lado, os Estados Unidos apresentam o Plano Marshall, do outro, a União Soviética apresenta a Comecon. Só que mais do que a questão econômica, é também preciso observar que eles precisam oferecer proteção militar. E aí os Estados Unidos protegem os seus aliados, a OTAN cria então uma espécie de grupo fechado em que eles se defenderão juntos e que o braço americano, como mostra na imagem, ele é o escudo que protege então o ataque socialista, o ataque revolucionário, então, dessa sociedade capitalista, né? Então, se de um lado a União Soviética, o socialismo, quer atacar o capitalismo, o braço americano sustenta o escudo e protege então todos os seus parceiros. Do outro lado, a União Soviética responde também com o Pacto de Varsóvia. Só que eu quero chamar a atenção de vocês para uma outra estratégia, e essa é uma estratégia extremamente interessante. A estratégia da conquista, vamos dizer assim, do imaginário, das ideias, né? E esse imaginário, ele será construído através da indústria cultural, ou seja, através do cinema, através dos quadrinhos, através da propaganda. Então, quando você olha essas duas imagens, nós temos aí mais uma vez esse discurso de que é melhor ficar ao lado do capitalismo ou melhor ficar do lado do socialismo. Na imagem, então, ali, ó, de um gibi, nós temos, vamos dizer assim, uma projeção do que seriam os Estados Unidos após a tomada do comunismo. E ele é caótico, ele é violento, o mundo, então, está tomado em chamas.
Do outro lado, nós temos uma propaganda soviética que mostra então a mão capitalista tentando se apossar das riquezas do mundo soviético, da indústria, da produção, de tudo aquilo então que eles conseguiram alcançar. Mas essa mão vermelha, essa mão socialista, impede que isso aconteça. E mais do que a indústria cultural, nós teremos até mesmo o esporte sendo uma arma de disputa ideológica. As Olimpíadas se tornaram uma grande demonstração ou tentativa de demonstração de que o modelo capitalista e socialista, eles produzem homens melhores. E como mostrar isso? Através dos seus atletas. Se vocês olharem então o quadro de medalhas olímpicos, vocês perceberão que até hoje nós temos um pouco dessas marcas da União Soviética muito bem apresentados, né? Os grandes países ganhadores de medalhas olímpicas são então Estados Unidos, ou seja, o capitalismo, a Inglaterra, capitalismo, você tem depois a Rússia, que é então a originária da União Soviética, você tem a China e você tem Cuba, que são então territórios que mostram essa polarização. O esporte, então, ele vai ser uma arma de tentar convencer de que aqueles modelos produzem homens melhores e assim, então, convencer que aquele modelo é melhor. Só que mais do que isso, nós temos a corrida espacial. A ideia, então, de que nós podemos ir para além da Terra. A ideia de que nós podemos, inclusive, talvez ocupar outros territórios, podemos proteger nossa sociedade através, então, de espaços extraterrestres, através de satélites, entre outras coisas desse tipo. Uma corrida tecnológica, ela tenta, então, colocar à frente sempre o capitalismo, sempre o socialismo, como aquele que está também, mais do que promovendo a economia, promovendo tecnologia, desenvolvimento humano e assim vai. E aí temos a imagem do Yuri Gagarin, o primeiro homem, então, a chegar, a ir fora da Terra. Não chegou a ir à Lua, o primeiro homem a ir à Lua é os americanos, mas então os soviéticos foi o primeiro a lançar o homem no espaço. E por último, nós temos a corrida armamentista, que vai ganhar, inclusive, um olhar nuclear muito forte. Já que esses dois territórios eles disputam, então, valores ideológicos e essa disputa, ela está dentro do campo econômico, ela está dentro do campo militar, é preciso mostrar a minha potência militar. Naquele momento, ninguém queria saber muito de metralhadora, não. Todo mundo estava querendo saber, então, de armas de destruição em massa. E aí os territórios americanos e soviéticos, eles estão, então, construindo armas com grande poder de alcance, conseguem, então, a longas distâncias e, mais do que isso, em grandes poderes destrutivos. Então, nesse contexto de Guerra Fria, cria-se, então, uma zona de tensão muito grande, de que possivelmente uma guerra pudesse instaurar a qualquer momento e que essa guerra poderia, inclusive, levar à destruição do mundo, já que as duas potências, elas concentram em suas mãos grande poder bélico, principalmente grande poder nuclear. Futuro Calouro, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like de vocês, não esqueça de se inscrever no canal e até a próxima. Beijos!